We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus, para a nossa edificação espiritual. E para darmos início em mais este programa, nós convidamos a todos para orarem juntamente conosco. E quem vos cumprimenta e vos convida é o pastor José Aparecido da Silva. Orem então juntamente conosco. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor por mais este dia de vida que o Senhor nos concede, pela noite que passou, por todas as bênçãos recebidas, e agora nós pedimos ao Senhor o perdão pelos nossos pecados, nossas muitas fraquezas. Pedimos a inspiração divina para este trabalho que estamos começando e também, ó Pai, pedimos a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor em favor daqueles que estão enfermos, que estão aflitos, oprimidos, angustiados, que cada um receba do Senhor a bênção, a vitória
em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. E nós pedimos tudo isto humildemente e no nome do Senhor Jesus Cristo e para a tua bendita glória. Amém, amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, a escritura que está diante de nós, a qual será lida, é 2 a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, vocês que gostam de acompanhar, nós vamos trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente. Este programa é publicado de segunda a sexta-feira, aqui pelo nosso canal no YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, e também reprisado simultaneamente através dos nossos grupos de WhatsApp. E qualquer irmão que desejar fazer parte de um dos grupos, é só entrar em contato conosco, o nosso número está na descrição do vídeo. E você pode também entrar em contato através dos comentários, e nós, com prazer, estaremos adicionando o irmão ou a irmã como participante do grupo. E não esqueça também, quando você estiver assistindo o programa, de clicar no símbolo de joia, no gostei, e inscrever-se também no canal, porque assim você faz com que a plataforma do YouTube possa ir impulsionando cada vez mais a nossa programação, entendendo que tem havido aceitação, e com isso nós vamos alcançando mais e mais pessoas que amam a palavra do Senhor, que amam a mensagem que Deus tem nos enviado através do seu profeta. E dito todas estas coisas, então agora nós vamos fazer a leitura bíblica conforme anunciado. 2 a Timóteo, capítulo 2, e versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à mente, ordenando-lhes diante do Senhor
que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como granguena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Amém. Nós lemos até o final do capítulo, conforme nós anunciamos. 2 Timóteo, capítulo 2, e nós lemos até o final do capítulo. E agora, meus amados, nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. Essa canção é cantada pelo cantor sacro Edgar Martins e o nome do hino é Sombras. Nós vamos ouvir esse louvor e depois nós voltaremos para darmos continuidade à meditação da bendita palavra do Senhor. Ouçamos e meditemos. No crepúsculo, sombras vêm à terra, ao descanso todos convidar. Deus, porém, promete a alvorada, e das nuvens sombras dissipar.
sombras, firme é seu amor em cuidar de nós. Sombras, Deus está nas sombras, não te deixará lutar em dor a sós. Quando a tarde o tédio me rodeia, no silêncio do escurecer, eis que então Jesus vem ao meu lado e as tristezas faz-me esquecer. Sombras, Deus está nas sombras, firme é seu amor em cuidar de nós. Sombras, Deus está nas sombras, não te deixará lutar em dor a sós. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus aceite a nossa adoração em seu louvor e sua glória. E agora nós estamos com a mensagem aqui diante de nós, intitulada Poder de Transformação. Essa mensagem está em apreço, em estudo, e nós vamos dar continuidade então a partir do parágrafo 221. Leiamos então. Essa é a mesma coisa que a igreja está fazendo, a mesma coisa, a era de Laodiceia. Note, a razão porque não sabiam que estavam nus. No princípio, é que havia um Espírito Santo para velá-los da nudez. Eles não o sabiam. O Espírito Santo estava sobre os seus olhos. Eles não viam nada senão seu irmão e irmã. Veja, as leis. Eles não sabiam que estavam nus. Espírito Santo. Agora, o espírito de profanidade, imundície e concupiscência os velou. A instrução, a ciência, ora, é científico usar shorts, é mais fresco. Os índios lhe ensinam melhor que isso. Eles se enrolam em um cobertor para ficarem com o ar condicionado, veja, e os colocam sobre si. Veja, a instrução tem absolutamente retornado há um tempo. A própria coisa que pensam que os trouxe à cultura e civilização, os colocou de volta na ignorância, piores do que estavam a princípio. A educação escolar, veja, as escolas
Veja, ali na universidade, a outra noite, aqueles rapazes, quantos bebês nascem dessas jovens ali, a essas jovens a cada ano na universidade. Pense você. Bem, você diz, isso é gente de rua, sem valor. E esses rapazes, esses 21 rubis, eles os chamam de batom. E cabelo com franja e enrolados em cachinhos e deixando os longos. Eles dizem isso, e libertino, imundo. Você diz, bem, isso é gente de rua, sem valor? São estudantes da universidade. Bom, ele está nos mostrando aqui que a inteligência, a ciência, a cultura tem feito com que os seres humanos fiquem piores do que aqueles que não as tinham e não as têm ainda. Então ele contou o fato aqui do índio. Quando o índio está com muito calor, ele se envolve em um cobertor, se enrola ali naquele cobertor e deixa o sol aquecer, porque aí por dentro do cobertor, entre o cobertor e o corpo da pessoa, então fica um ar refrescante. Então, os índios são mais inteligentes do que esses que estão estudando cada dia mais, que estão ficando cada vez mais cultos, cada vez mais científicos. Tiveram uma grande bebedeira a outra noite e não sabiam o que fazer, e assim, para se divertirem e beber e adulterar e tudo mais, dessa maneira, não era suficiente para eles. Eles quebraram as garrafas e correram até o alojamento das mulheres e bateram na porta. Elas vieram, golpearam-nas no rosto, arrancaram completamente o olho de uma jovem e muitas delas ficaram desfiguradas pela vida toda. Vocês acham que divulgariam isso? 2 dos seus rapazes perambulando pelas ruas e 2 jovens mulheres casadas sentadas nos degraus, e eles insultaram as mulheres. Os policiais os pegaram e os puseram na cadeia. O reitor foi até lá e a coisa toda está prosperando nesta universidade. Essas são as únicas obras que eles têm ali. Disse, esses são meus garotos, soltem-nos. Então eles agrediram essas mulheres ali gratuitamente, sem nenhuma razão, e a polícia os levou presos. E aí o reitor da universidade foi lá e disse para a polícia, solte eles porque eles são meus garotos. E assim por diante. Então ele está dizendo, mas isto aqui, o irmão Branham estava falando isso há mais de 50 anos atrás, há quase 60 anos atrás. E agora, qual seria a condição de tais pessoas, de tais rapazes, de tais jovens e assim por diante? Eles o soltaram. Aí está. Civilização, instrução conduz à morte.
e ao caos e ao inferno. Não dê ouvido a essas coisas. Note agora, Eva simplesmente teve de dar uma espiada para ver que aparência o mundo tinha. Você sabe, muitas vezes nós simplesmente temos de usar um pouquinho disso. Ou você sabe o que quero dizer, simplesmente tem de dar uma olhadinha. Veja, agora em São João, ou 1 João, primeira carta de João, no capítulo 2 e no versículo 15, Deus disse: se amais ao mundo, ou até mesmo o amor do mundo, o amor de Deus nem mesmo está em vós. As coisas que estão ali fora estão mortas. Vocês estão circuncidados, cortados disso. Vocês não querem as coisas do mundo. Isto são os cristãos que não querem as coisas do mundo, para as quais estão mortos. Elas estão mortas. Vocês não querem nada. Morto. Está podre. Cheira mal. Como poderia algo vivo querer algo que esteja imundo como isso? Veja, vocês estão vivos em Cristo. A palavra os torna vivos. Ora, quando penso nisto, neste dia em que estamos vivendo, chamado instrução, não se pode nem mesmo subir ao púlpito sem que se tenha um diploma de doutor e assim por diante. Isto me faz lembrar de um capelão certa vez, dando baixa do exército, ele disse, irmão Brana, foi logo após a Primeira Guerra Mundial. O capelão disse, o sargento se aproximou e disse, capelão, quer ir ao campo de batalha comigo? No Argonne, lá, vindo de lá, Salle, Lorraine, França. Você sabe. E disse, eu parti rumo à floresta Argonne, e disse, ele estava levantando o número de quantos tanques tinham sido destruídos. E disse, foi numa manhã de Páscoa, disse, eu simplesmente atravessei, eu caminhei de um lado para o outro com uma enfermeira e ela estava dando àqueles rapazes feridos uma rosa americana. Você sabe, uma com que um americano está acostumado. Aqueles rapazes agarraram aquela rosa e simplesmente choravam e gritavam, porque sabia que veio da pátria. Veja, era da pátria. E é assim que penso que fazemos com a palavra. Veja, a agarramos, ó Deus, ela vem da pátria. Veja, disse, eu os vi, algo incomum no meu coração. Ele disse, eu saí até lá e disse, e o capitão saiu para fazer um levantamento de quantos tanques tinham sido destruídos e coisas tais,
disse, o Espírito Santo disse, vá até aquela pequena pedra. E ele olhou em volta, disse, eles jogaram esse gás de mostarda e cloro e disse, simplesmente queimou todas as folhas das árvores, não restou nada vivo, e era Páscoa. Ele disse, que Páscoa, quando nem mesmo há grama na terra, absolutamente nada. E disse que algo o atraiu a uma pedra. Ele removeu a pedra, disse, havia uma florzinha da Páscoa sob ela, que tinha sido mantida sob a rocha o tempo todo em que o gás venenoso caiu. E disse, eu pensei, ó Deus, mantenha-me, Senhor, sob a rocha das eras, até que todo esse veneno tenha passado, e permite-me florescer naquela terra além. Poderíamos parar aqui mesmo, se quiserem, porque eu tenho aqui, eu nunca chegarei a isso, de qualquer maneira. Veja, de coisas assim. Talvez eu possa retornar e lhes trazer isso. Eu acabei de pregar o outro dia o filtro de um homem que pensa. Todos vocês leram isso. Vejam, produz o gosto de um homem santo. Pensem, irmãos, o que quer que façam, pensem. Efésios capítulo 5, versículo 26, diz ali, e tínhamos falado acerca da palavra predestinado. Veja, isso faz tantos deles tropeçarem. Ele estava falando sobre o ensino que ele havia dado sobre a questão de predestinação. A palavra predestinado. E isso causa muita confusão, faz eles tropeçarem. É a palavra de Deus. Ele a usa porque somos predestinados pela palavra de Deus. E nisso nós, quando você é predestinado, ora, isso tem de acontecer porque é isso. Deus o escolheu porque ele sabia o que você ia fazer desde o princípio. E não deixe que o diabo o pulverize com sua instrução e veneno e coisas assim. Você tem de ser moderno, você tem de ser isto. Vocês não têm de ser nada, senão filhos e filhas de Deus. E se você nasceu da palavra, você é. Atente para essa pulverização. Se você toma uma semente, uma boa semente, e você a pulveriza, isso a matará. E quando eles pulverizam essa coisa denominacional por cima de você, isso arruinará a influência da palavra original. Se lhe dizem, você tem de fazer isso, ora, as outras moças o fazem, o outro homem o faz. Não creia nisso. Isso arruinará a influência de Deus, de sua palavra sobre você. Você sabe disso. Amém.
nós conseguimos chegar até o parágrafo 239. E agora nós vamos terminar por aqui, porque o nosso tempo já se esgotou, e nós vamos orar agora, pedir a Deus a graça, a misericórdia, depois de termos ouvido essas verdades, esses conselhos de Deus, trazidos a nós pelo seu profeta. Então nós pediremos que o Senhor nos ajude, que o Senhor não deixe com que o mundanismo, as coisas diabólicas do mundo pulverize as nossas vidas e nós fiquemos envenenados pelas coisas mundanas. Orem comigo agora para o encerramento. Grande e bendito Deus que está no céu, Pai de toda bondade, de toda graça, mais uma vez, Senhor, nós estamos orando, agradecendo ao Senhor pela graça do Senhor ter nos mandado esses conselhos da bendita palavra do Senhor, ensinando-nos como nós devemos nos portar cada dia. E nós entregamos nossas vidas em Tuas benditas mãos. Mais uma vez eu peço a cura divina em favor dos doentes, a libertação em favor dos oprimidos, que estão angustiados, que estão abatidos, que estão tristes. Pai de misericórdia, abençoa os lares. O Senhor conhece a necessidade, meu Pai, o pão de cada dia. Muitas vezes a pessoa está desempregada, não tem como ganhar o seu pão de cada dia. Ajuda cada um, ó Deus. Tenha misericórdia, dá a Tua bênção e a Tua graça. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e nós Te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Graças a Deus. Então, queridos, nós chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. Então, fiquem todos agora com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e se Ele permitir, nós estaremos juntos em nosso próximo programa. Deus nos abençoe a todos. Amém. Amém.